Trabalho com desenvolvimento de lideranças há pelo menos 15 anos. Tenho alguns livros publicados, escrevo em portais de internet. Né? A formação, tive a alegria de fazer o mestrado em administração de empresas, tenho MBA em gestão de pessoas, e tenho uma ligação também com a área jurídica, né? Me formei em direito inicialmente, acabei me bandeando depois da área, mas permaneceu até no nome da própria empresa, né? que tem essa capa de consultoria, que tem esse vínculo com o direito aí, desde que nós fundamos a empresa 17 anos atrás. Legal. No começo a gente viu que estava aí sem áudio, agora eu queria que vocês me dissessem se está tudo ok, tanto com a transmissão, vocês estão ouvindo bem a gente. A Patrícia está dizendo que está funcionando o áudio, vocês conseguiram pegar já um pouco da fala do Wellington, né, pelo que eu percebi. Então, gente, eu quero que vocês assistam até o final esse evento. O Wellington tem muita coisa legal para compartilhar com vocês. Serão 30 minutos. No decorrer da apresentação, a gente pode responder algumas perguntas que forem pertinentes ao tema, ao momento da apresentação. Aqui você tem a barra de chat, se quiser comunicar alguma coisa, mas se quiser fazer alguma pergunta direcionada para o tema, usa ali do lado de chat tem perguntas, vocês podem enviar as suas perguntas ali, que eu vou acompanhar e vou colocar aqui para o Wellington as dúvidas que vocês tiverem, ok? E assistam até o final, porque hoje a gente tem uma surpresa para vocês, tem um lançamento de uma novidade aqui da Advise, então, por favor, quem ficar até o final vai saber do que eu estou falando. Wellington, por gentileza. Ok. É com você, eu vou compartilhar a tela aqui para o pessoal acompanhar a sua apresentação. Muito bem, é novidade mesmo, porque nem eu sei essa novidade, eu estou curioso. Então, nós vamos falar sobre o tema, vocês já sabem, a liderança na carreira do advogado. Né? Tem 3 grandes assuntos que eu vou trabalhar com vocês. Opa, aqui na tela, só isso, legal. A nossa agenda é o seguinte: primeiro, por que a liderança é tão importante dentro de uma carreira jurídica, especificamente no papel de advogado, o que os líderes fazem, geralmente, e como desenvolver liderança. O que a gente pode fazer a partir desse webinar, né? Vamos lá, vamos para o primeiro tópico, então, falar um pouquinho de carreira. Quando nós pensamos nesse tema, carreira, nós não podemos esquecer que todos nós, independente de há quanto tempo você já está na área ou não, todos nós buscamos uma carreira equilibrada. Procuramos aquilo que se chama de receita de sucesso. Não? É muito difícil poder responder qual é a receita, e eu creio que ela nem exista, se bem que muita gente diz que a encontrou. Agora, 3 coisas são centrais para que nós consigamos encontrar esse equilíbrio-chave. Né? Um primeiro ponto é pensar o seguinte, queria que vocês até registrassem, anotassem bem. Primeira questão, quando nós pensamos no equilíbrio de carreira, nós temos que imaginar, será que nós estamos fazendo aquilo que nós amamos, nós temos prazer... Opa, peraí. Só um minutinho que a gente tem aqui, que a tela estava... Vamos ver se ela volta agora. Ok. Agora está tudo certo? Vocês estão conseguindo ver a tela? Ok? Obrigada, Renata. Vamos continuar, então. Então, só trazendo de novo na minha tela aqui, por favor. Então, vamos voltar aqui em cima do que eu estava comentando com vocês. Né? Quando se pensa numa carreira de sucesso, nós temos que pensar também que, naturalmente, deve existir equilíbrio. E há 3 fatores centrais, fatores críticos, para que a gente possa dizer que nós alcançamos isso. Né? Primeiro, é encontrar um limite entre aquilo que nós fazemos em termos de satisfação. Né? Será que nós gostamos do que nós realizamos? Temos paixão pelo nosso trabalho? Uma outra coisa central é pensar também, eu preciso ter paixão, mas será que eu sou competente, faço bem aquilo que me proponho a fazer? E o terceiro fator, não menos importante, isso me remunera bem? Isso traz segurança? Possibilita que eu invista nessa carreira? Algumas pessoas acabam cuidando de 2 desses aspectos, um deles nem sempre consegue um equilíbrio, fazer com que esse tripé realmente se sustente. Né? E, por exemplo, se você faz algo que você ama, e aquilo em que você é competente, mas não paga bem, simplesmente você vai conseguir ser feliz, mas vai continuar pobre. Né? Vamos dizer assim, você vai ser alguém insatisfeito com o seu trabalho, mas não realizado em várias dimensões, principalmente no tocante a satisfazer para sua família as necessidades mínimas. Só que nós também temos que pensar num outro aspecto. Quando fazemos aquilo que amamos,
aquilo que nos paga bem, só que não somos competentes, infelizmente nós estamos vivendo um sonho, né? Você deve conhecer gente que diz, um dia eu vou acertar, um dia eu vou conseguir chegar onde eu quero. Calma aí, mais um ano e as coisas acontecem, né? É o caso, por exemplo, que alguém quer concurso público e ele investe muitos e muitos anos fazendo cursos e cursos e nunca passa, mas ele continua acreditando que um dia vai passar. E existe ainda um outro problema, né? Você pode ser competente, está num trabalho que paga bem, mas você não gosta daquilo, né? E, consequentemente, você é rico, mas alguém entediado. A gente tem que fugir dessas 3 armadilhas. Só que como que nós fugimos disso? Primeiro, compreendendo aquilo que nós queremos para a nossa carreira, queremos para a nossa vida, porque tudo cobra um preço. E, principalmente, avaliando o seguinte, será que eu tenho uma carreira também, pensando em termos de equilíbrio, uma carreira que tem um direcionamento preciso? A gente vê que muita gente para fazer 3, 4, 5 pós-graduações totalmente desconectadas e depois tem esse pedigree, só que ele não se reverte em resultado, ou seja, em qualquer campo, né? Olha que interessante, eu vou mudar o slide aqui. Nós temos basicamente duas opções de carreira. Como eu falei para vocês, nós temos que unir competência naquilo que fazemos, juntamente com isso, paixão pelo nosso trabalho, e é claro, ele tem que nos remunerar bem. Só que a primeira pergunta que eu gostaria que vocês fizessem é, você está buscando hoje, dentro da advocacia, uma carreira técnica ou uma carreira de gestão? O pior que nós podemos fazer é ficar em cima do muro, ou não temos a dimensão das diferenças ou do que implica escolher uma carreira ou outra. Por exemplo, a carreira técnica é aquela que você acaba optando por ser um generalista ou especialista. Quando você decide, por exemplo, ser professor, você está caminhando para ser um especialista, dar aulas, por exemplo, naquela área, ou, por exemplo, quando você atua no direito tributário, ou no direito civil, ou ainda vai atuar em uma outra área do direito, como um profissional especialista, você optou por isso, ser um expert. Talvez você sonhe, olha, um dia eu quero publicar alguns livros, ou quero ser um expoente dentro da área, quero trabalhar em congressos. Você optou por uma carreira técnica. Isso vai ter implicação em termos de liderança. Vocês vão entender bem daqui a pouco. Algumas outras pessoas preferem, não, eu atuo em todas as áreas, eu faço o que aparecer. Principalmente quando a gente inicia a carreira, isso acontece, né? Não tem, muita gente diz, não dá para escolher, o que vier, eu estou pegando. De uma forma ou de outra, essa pessoa, esse profissional, acabou optando por uma carreira técnica. Algumas outras pessoas formadas em direito, que tiram só OAB, atuam como advogados, optam por uma carreira diferente. Aquilo que nós chamamos de uma carreira de gestão. E vão ser o quê? Ou empresários ou executivos. O executivo, por exemplo, você ingressa numa empresa e vai ser diretor jurídico dessa companhia, um gerente jurídico. Você está desenvolvendo uma carreira de gestão. Talvez você imagine que está numa carreira técnica. Não, você continua estudando, é claro, mas você está ingressando numa carreira talvez sem noção de que existe uma grande guinada aparecendo ali, surgindo nesse momento. Algumas pessoas optam por um caminho ainda diferente dentro de uma carreira de gestão, que é abrir o seu próprio escritório. Muita gente que está me escutando aqui nesse momento deve passar por isso, né? Você optou por se tornar empresário no setor. E aí isso implica várias outras coisas diferentes. Por exemplo, contratar bons profissionais, sejam eles advogados, estagiários, ter uma excelente secretária, ter um departamento comercial, montar um site bacana, definir para onde a sua empresa vai. Você não é simplesmente um profissional técnico, você é um empresário do ramo jurídico. Não? Infelizmente, o que nós encontramos? Pessoas que tentam ter uma carreira técnica e uma carreira de gestão ao mesmo tempo, acabam não se decidindo. E no final da história, trabalham muitas coisas, mas não veem aquilo que gostariam de alcançar, e muitas vezes nós chamamos de sucesso, porque sua carreira não tem um direcionamento claro. Mas qual é a melhor carreira? Não tem a melhor carreira. Tem a carreira que você tem uma aptidão maior, um talento maior, ou se não, aquela que você optou para você. E, claro, cada uma delas vai levar a determinadas exigências, né? Eu não esqueço de uma fala interessante, uma história que conta que uma vez, no final de uma apresentação fantástica do Arthur, do pianista, né, o Arthur Moreira Lima, uma pessoa chegou no camarim dele e falou, olha, eu
daria minha vida para tocar como você. É incrível, nunca vi alguém que consegue ter um desempenho dessa forma no piano. Aí ele colocou a mão no ombro dela e disse, era uma mulher, e disse, olha, foi isso, exatamente isso que eu fiz. Eu doei a minha vida, são 10, 12 horas de ensaio diariamente para chegar nisso, né? Então, qualquer carreira vai implicar, seja uma carreira técnica ou uma carreira de gestão. Então, a primeira pergunta que eu faço para você, qual é a carreira que você está seguindo dentro do meio jurídico? Você quer ser um especialista, quer ser um generalista, ou quer ser um empresário do setor, ou talvez um executivo, como administradores, contadores e tantos outros profissionais acabam escolhendo dentro da sua trajetória de vida, né? E profissional. Essa é a primeira questão. Tá, mas e onde entra a liderança nisso tudo? Vamos falar um pouquinho então de liderança. Acho que para falar de liderança, vale a pena primeiro conceituar, né? Porque eu sinto que é importantíssimo que existem aproximadamente, Luciana, 350 mil livros de liderança já publicados. Né? Quando você precisa de 350 mil qualquer coisa para explicar uma coisa, porque essa coisa não é tão complexa. É claro, existem visões diferentes sobre liderança, mas quando nós pensamos no conceito, a gente pode definir da seguinte forma. Liderar ou liderança é o exercício da influência, a arte de influenciar. Agora, muita gente pensa que esse exercício de influenciar pessoas, não necessariamente, também, mas a gente tem que pensar em liderança de uma forma um pouco mais ampliada. Até mesmo para entender onde que entra a liderança dentro da carreira do advogado, né? Que é o nosso tema principal. Então, liderar e influenciar. Se alguém perguntar para você, a partir de agora, como que eu posso resumir liderança numa palavra? Defina ali, ó, liderança é influência. É claro que nós precisamos de alguns componentes adicionais ali, algumas palavras, se a gente for explicar isso dentro de um contexto específico. Vamos lá. Então, quando eu penso em liderança, eu tenho que pensar também que existem 3 diferentes dimensões. O exercício da liderança não é praticado da mesma forma a todo momento. Antes da gente pensar na liderança de outras pessoas, o que é comum, né? Quando você coloca até essa palavra na internet, vem muitas vezes, liderar, conduzir um grupo. Nós temos que pensar que toda liderança começa em si mesmo. A primeira liderança que nós precisamos exercer é sobre nós, sobre a nossa carreira, como eu estava falando há pouco, sobre a nossa vida. Por exemplo, algumas pessoas, alguns profissionais, alguns advogados, têm dificuldade com a gestão do tempo, serem pontuais, cumprirem seus compromissos. O que lhes falta é a liderança de si mesmo. E isso implica uma série de consequências adiante, né? Se eu opto para caminhar para concursos públicos, isso vai exigir tantas horas, uma disciplina muito particular para conseguir realizar aquilo, liderança de si mesmo. Quando eu estou falando de liderança de si mesmo, é saber para onde que você quer ir, se conhecer. E quando falo também sobre se conhecer, eu estou dizendo o que você faz bem, o que você não faz bem, ter noção disso. Muita gente não tem essa noção. Então, tem paixão sobre uma coisa, como eu vinha falando no início, só que não tem talento para aquilo. Alguém tenta dar um toque e essa pessoa não cai a ficha. E fica insistindo durante anos e anos numa coisa que ela não vai conseguir fazer. E se tivesse autoliderança, seria muito mais fácil compreender que o caminho estava numa outra direção, né? Cuidar de si mesmo também nos faz sermos líderes. A primeira pessoa que você precisa liderar é você mesmo. E como é difícil, né? Contar até 10. Tem gente, por exemplo, quando está frustrado, já se chateia, já quer desistir das coisas, ou xinga, briga no trânsito. Às vezes deu 10 passos para frente, mas por uma situação ruim acaba regredindo 20, por exemplo, né? E como que isso é crítico na carreira do advogado? Porque muitas e muitas vezes a gente tem que ter autocontrole numa situação de um tribunal, ou lidando com uma contraparte, lidando com um promotor público, lidando com um juiz de direito, lidando com um servidor. E a pessoa nem sempre tem a noção de que a falta dessa autoliderança prejudica muito aquilo que a gente estava falando antes, chamando de sucesso. Não? Mas vamos pensar o seguinte, não existe só autoliderança. Nós temos também aquela dimensão reconhecida por todos como central na liderança, que é a liderança de outras pessoas. Temos que aprender a conduzir outras pessoas.
E é bem diferente essa liderança, né? Isso, consequentemente, exige de nós o quê? Por exemplo, uma boa comunicação, a capacidade de administrar conflitos em equipe, sermos assertivos, né? Todos aqueles termos do administrês que aparecem já no dia a dia de vocês do meio jurídico também, principalmente nos últimos anos. Só que também a capacidade de dar feedback, separar um tempo para treinar as pessoas, transmitir o conhecimento. Tem gente que, por exemplo, quer liderar um grupo, ou tem que liderar um grupo de pessoas, mas não quer passar tempo com as pessoas, acha que é perder tempo. E até eu escuto muito isso nos programas de liderança que eu conduzo, gente dizendo, agora quer dizer que eu tenho que ser psicólogo da minha equipe? E falam de uma forma para tentar dizer assim, isso não é papel meu. Pois bem, se você lidera uma equipe de pessoas, é seu papel. É seu papel orientar a secretária, é seu papel orientar os estagiários. Muitas vezes a gente não quer estagiários, né? O que a gente quer é alguém que faça as coisas que nós não gostaríamos de fazer. Nós não estamos liderando essas pessoas. Ah, mas ninguém cuidou de mim lá atrás, eu tive que me virar. Tudo bem, mas deu trabalho pra caramba, né? Será que tem que dar trabalho com a tua equipe? Porque isso acaba sendo ruim para você e para os membros do teu time também. Só que não para por aí. Então, nós temos que liderar a nós mesmos, liderar o nosso time e aprender a liderar o negócio. E o que é liderar o negócio? Liderar o negócio tem a ver com o fato, quando nós somos empresários. Você tem que tomar decisões de, às vezes, por exemplo, fala assim, está na hora de focar, vamos trabalhar só com direito tributário. E alguém no teu escritório diz assim, para com isso, mas aparece muita coisa civil aqui, aparece muita coisa de outros segmentos, e nós não vamos fazer mais, e você fala, não, nós não vamos, porque a gente tem tudo para dar certo aqui, mas será? E quando pinta essa necessidade de tomada de decisão, e existe um risco de tudo dar errado, ali você precisa estar liderando o negócio. Então, quando nós temos a exigência de tomar decisões, realizar mudanças, conduzir nossa empresa para o futuro, nós estamos liderando o negócio. Quando você tem um escritório de só você mesmo, você não tem essa exigência. Por quê? Porque você não tem uma carreira empresarial, você tem uma carreira técnica. Né? É interessante notar, nos últimos anos, muitas bancas de advogados se solidificaram. Por quê? Porque quem está à frente daquele negócio, ele não está exercendo um papel técnico, ele está exercendo um papel de empresário do mercado. E isso fez com que, na liderança do negócio, ele conseguisse chegar muito longe. Deixa eu só dar um exemplo, fora do meio jurídico, mas conhecido por todos, né? O caso do Steve Jobs. Né? Muita gente que leu a biografia dele, conhece um pouco mais da história dele, diz assim, poxa, era um péssimo líder e tudo mais. Ele realmente um líder de pessoas que nenhum de nós gostaria de encontrar pela frente. Muito exigente, que classificava as pessoas como estrelas ou idiotas. E, geralmente, ele classificava as pessoas como idiotas. Então, não era fácil trabalhar com ele. Era 8 ou 80, né? Não tinha meio termo. Não tinha. Ele não tinha essa capacidade de conseguir ver as nuances do ser humano. Só que, como ninguém, nos últimos 500 anos, entendia para onde ia o mercado. Então, um líder de negócios extraordinário. Mudou, pelo menos, 5 mercados diferentes. E, possivelmente, a gente só está conseguindo também fazer o que nós estamos fazendo agora ao vivo, porque algumas das invenções que ele proporcionou chegam até nós e facilitam exatamente essa transmissão. Só que aí vem a pergunta, tá? Eu tenho que ser bom nesses 3 exercícios ou dimensões da liderança? Tudo depende de qual carreira você segue. Vou dar um exemplo aqui, bem interessante, né? Se você, por exemplo, opta por uma carreira técnica, eu acho que vocês já estão começando a entender, eu tenho que ser muito bom em termos da liderança de mim mesmo. Eu tenho que saber me liderar para chegar onde definir chegar. Primeiro, tem que definir e chegar em algum lugar, né? Se a gente não sabe para onde quer ir, qualquer caminho vale, como aquela história da Alice no País das Maravilhas, no diálogo com o gato, né? Só que, de forma diferente, se nós optamos por uma carreira de gestão, aí sim, a exigência é a liderança de pessoas e a liderança do negócio. Vamos ter que ser muito bons nisso, senão a gente não consegue chegar onde pode chegar, ou deveria, pelo menos. Né? E é por isso que vem a frustração, às vezes. A pessoa tem uma autoliderança tremenda, mas ele abre o escritório sem saber nada de gestão.
e não cuida disso. E os problemas vão se avolumando até o momento a pessoa diz, opa, peraí, não nasci para isso, deixa eu mandar meu currículo ou passar um concurso logo, quero ser empregado. Para, dor de cabeça demais. E já outras pessoas, pelo contrário, são extremamente inquietas, porque elas querem fazer acontecer à frente de um negócio. Luciana, tá chegando perguntas aí, por enquanto, ou não? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu acabei de dar uma olhada, há 5 minutinhos ainda não tinha nenhuma pergunta. É o seguinte, senão eu embalo uma quinta aqui e vai embora, né? Fica tranquilo, daí se a gente tiver pergunta, eu vou falando para você, tá? Pode prosseguir. Ótimo. Então, por enquanto, como desenvolver liderança? Para a gente poder responder isso, a gente tem que pensar, antes de mais nada, naquilo que eu mostrei no slide anterior. Qual carreira? Tudo começa, por isso que eu fiz questão de trazer aquela abertura. Né? Se eu não sei que tipo de carreira eu quero, fica difícil saber qual é o tipo de impacto em termos de liderança que eu tenho que buscar ou como estudá-la. Mas vamos pensar então no aspecto prático da coisa. Como que a gente desenvolve? Primeira questão, e eu vou colocar um slide aqui muito claro para isso, né? Nós precisamos entender que a liderança exige o sair da multidão, o arriscar-se. Né? Sabe aquela história quando você era garotinho ou garotinha e na sala de aula algum colega levantava a mão, né? E ele fazia aquela pergunta, ou desconcertante, ou uma pergunta que o professor não recebia bem, né? As pessoas reagiam com vixi, e todo mundo do restante da sala, lá uns 70%, pensava, ainda bem que eu não falei nada, fiquei na minha. Bem, um líder não pensa dessa forma. O líder, ele se arrisca, é claro, para liderar a gente não precisa ser sem noção, pelo contrário, nós temos que ter discernimento, mas nós temos que ter a disposição de sair da multidão. Algumas pesquisas mostram que 90% da população mundial prefere ser liderada. 10% das pessoas escolhem desenvolver liderança. Escolhem, optam por isso. Você tem alguma ideia do motivo dessa porcentagem tão diferente entre escolher ser líder e não? É que é mais fácil ser liderado, né? Se der errado, a gente culpa o chefe, né? A gente culpa o chefe e acabou. É isso. Você culpa o chefe. Não tem responsabilidade para si, né? Não tem. Tanto que muitas vezes as pessoas me perguntam como que eu desenvolvo liderança com os filhos? O primeiro passo é fazer com que eles, desde pequenos, tenham que assumir responsabilidades que eles possam dar conta. Então, assim, tirou todos os brinquedos, você vai guardar todos os brinquedos. Não é o pai e a mãe que vai ter que guardar os brinquedos. Quer brincar? Então, ok, vai fazer a tarefa de casa primeiro. Entender que a satisfação, o prazer vem depois. Antes vem o trabalho, vem a exigência, a responsabilidade que existe. No entanto, tem gente que tenta sair da multidão com um pezinho. Aí, quando ele sai o pezinho, ele vê que os holofotes vieram, fala, não, isso eu não quero. Se assusta e volta, e 90% das pessoas estão aí. Aquela história de falar assim, isso não dá certo, eu acho que está tudo errado na empresa, não sei o que lá. Tá ok, então o que tem que fazer? Não sei. Mas está tudo errado. Então ele prefere voltar para o time dos 90%. Né? E ficar reclamando porque ele não tem que fazer nada. Está num papel de vitimização. Exatamente. Agora a gente chegaram algumas perguntas, eu posso falar para você? Você vai... Vamos lá, que daí depois eu respondo a questão A gente continua sobre o desenvolvimento. Tá. Diego Ferreira, ele perguntou como você diferencia o empresário do executivo no contexto da advocacia. O empresário, ele é dono ou sócio de uma banca de advogados. Ou ele tem seu próprio escritório de advocacia. Ele toca o escritório, ele tem poder de decisão. Ele é sócio. Ele não é associado. Quando você é associado, você é executivo. Quando você é sócio, você é empresário. Quando você tem a chance de mudar o norte da organização, do teu escritório, você é empresário. Quando você tem a possibilidade de não simplesmente opinar, mas sim, muitas vezes, frente à divergência de opinião, dizer, não, eu vou bancar. Isso daqui é por aqui. Tomar posição mesmo. Exatamente. O Robson Cananéa Filho está perguntando, estou começando e acabo de montar um escritório com 2 amigos. No momento estamos dividindo as funções, tanto a parte técnica quanto a de gestão.
Seria mais interessante já começar a dividir isso entre ele e o amigo? Excelente pergunta, Robson, excelente pergunta. Se vocês dois se complementam dessa forma, um tem uma facilidade maior para cuidar da gestão do escritório e outro para cuidar da operação, que você chamou de da área técnica, né? Do juridiquês, por assim dizer, vai ser excelente. Porque o escritório geralmente tem essas duas grandes áreas, né? Você tem a questão técnica, que é o coração do negócio jurídico, e tem tudo o restante, que é o que nós chamaríamos de gestão. E alguém tem que cuidar. Muitas vezes a gente ninguém cuida. Aí quem cuida? A secretária, se ela tiver bom senso. E o que a gente não pode fazer em gestão é esperar que as pessoas tenham bom senso. A gente tem que organizar as coisas. Né? Eu acho que tem essa pergunta do Wesley Alves Miranda, ela complementa isso. Como eu posso identificar se temos mais aptidão para a parte técnica ou a parte de gestão? Primeira coisa, você gosta, quando você está fora do escritório, ou está no escritório mesmo, mas você tem acesso a algum assunto ligado à administração, à gestão, você gosta disso? Ou acha isso complicado e quer ficar distante? E se fosse fazer uma pós-graduação hoje, só iria para a parte técnica, você gosta da operação do direito? Se você gosta da operação do direito, a tua carreira tem tudo para pender para a área técnica. Agora, o problema é que tem gente que acha que pende só para a área técnica, só que ele nunca navegou pela gestão. Quando começa a navegar pela gestão, começa a gostar e descobre um mundo novo, vai fazer uma pós-graduação na área, e não quer dizer que vai deixar de ser advogado, mas amplia o seu leque de competências, de virtudes ali, que são importantes no exercício da advocacia. Bacana. A gente pode prosseguir, então, com a apresentação, depois a gente continua as... Perfeito, vamos lá. Ok? Como desenvolver, então, liderança? Primeira coisa que eu falei para vocês é sair da multidão. E eu vou contar aqui 5 práticas. Não vou falar mais do que isso, porque senão, claro, nossa fala aqui podia ir longe, mas acho que são 5 coisas centrais para você que já tem uma carreira que exige liderança ou quer começar a olhar a liderança de uma forma diferente. A primeira coisa é a seguinte, definir um propósito, se guiar por um propósito, saber onde que você quer chegar, definir uma meta muito clara, parar para pensar nisso. O que eu quero da minha carreira? Muita gente consegue sucesso no meio jurídico, mas a carreira simplesmente acontece, né? Por algumas decisões vão acontecendo. Isso foi muito comum para quem empreendeu nos últimos 30 anos, não vai ser mais agora. O mercado jurídico tem mudado demais. Eu converso com alguns advogados que estão à frente de grandes escritórios e eles me dizem assim, eu estou de um tamanho em que eu preciso operar mudanças muito grandes e eu não sei por onde eu começo. E por quê? Porque ele demorou muito tempo para começá-las. E agora ele tem que fazer tudo em 6 meses, 1 ano no mais tardar. Imagina, por exemplo, quem está no ramo previdenciário. Assim, nos próximos 2 anos, é bem capaz que os grandes players, os grandes escritórios, as grandes bancas, talvez não sejam, e outras que são muito pequenas, apareçam à frente. Né? Então, de qual lado a gente vai estar? Então, primeiro, saber para onde que eu quero ir. A segunda questão crítica nisso tudo, como eu falei, é aceitar responsabilidades, novas responsabilidades. Por exemplo, você trabalha como empregado dentro de um escritório, pega aquilo que ninguém quer fazer, porque às vezes a gente vê as pessoas falando assim, eu quero novas responsabilidades, mas quer só aquilo que traz exposição positiva, né, que não tem risco nenhum. E as melhores responsabilidades para desenvolver liderança são aquelas que vão te desafiar mais, né? Aquilo que muita gente olha e fala assim, caraca, você tá louco, pegar um negócio desse, se der errado amanhã você tá fora. É verdade, se der errado talvez esteja fora. Se der certo vai se tornar sócio. Exatamente. Então, quem não quer se arriscar, assumindo grandes responsabilidades, vai ficar na multidão, como eu falei. Né? E o fato a gente, às vezes, não tem essa opção no escritório no curto prazo. Talvez não tenha, mas na vida tem. Então, pensa fora do teu trabalho, onde você pode assumir novas responsabilidades para exercitar a liderança. Um terceiro aspecto importantíssimo, né? Esse aqui eu queria que vocês guardassem mesmo. Se você tenha que liderar pessoas, é fundamental apreciar, ajudar pessoas, gostar de gente. Eu vejo que alguns empresários do meio jurídico, eles têm muita dificuldade porque não gostam de gente. Aquela pessoa quer tocar uma equipe de trabalho, só que ele não gosta de gente, e ele não faz questão de gostar. Então, se você não faz questão de gostar, então coloque alguém para cuidar das pessoas e coloque essa pessoa entre você e essas pessoas.
Porque a central, nós temos muitos gestos de doação, fazemos coisas que às vezes não faríamos para mais ninguém, a não ser a nossa equipe. Então, esse desprendimento é fundamental. Trabalhar em momentos em que você sente que não está ganhando nada, financeiramente falando, isso molda o nosso caráter. Isso faz com que nós sejamos líderes que têm interesse genuíno sobre as pessoas, e quando esse interesse genuíno aparece, elas também sentem, poxa, ele se importa com a gente. Pode ver que alguém, quando não se importa, ele vai elogiar, ele elogia, não cala fundo no coração. Não olha nos olhos, não tem aquele sentimento real, né? Você percebe que tem uma certa distância ali. Então, assim, tem que gostar de gente. Isso é central. E duas outras coisas, né? A quarta, que eu gostaria de falar, é procurar estudar o tema, investir tempo, né? Tem bons livros aí no mercado, tem bons vídeos no YouTube também, tem bons cursos que possibilitam aprender a respeito. Então, investir parte do seu tempo no estudo, não? Como você faz, muitas vezes, tecnicamente, quando você quer conhecer a respeito de alguma coisa. Eu falo sem dúvida, que prestador de serviço, a disciplina ou a competência da liderança é o grande divisor de águas para tudo. Talvez seja aquilo que une uma série de outras virtudes que nós precisamos ter para conseguir chegar onde a gente quer. Agora, procurar estudar o tema, só que também não ficar só na teoria. Exercitar, né? Praticar muito. E praticar não apenas no trabalho, como eu falei. Às vezes eu encontro gente falando assim, acabou de se formar no direito e não tem a chance de liderar ali na empresa, mas eu falo, você não participa de uma igreja? Você não joga futebol num clube? Não tem uma creche perto da tua casa que você possa doar lá 4 horas da tua semana? Então, a gente tem que encontrar. As pessoas também não vão chegar, se elas não reconhecem em você essa habilidade, vão chegar e vão falar, olha, eu acho que você pode dar certo, então eu vou te colocar aqui no topo para alguma coisa. Não, isso não acontece. Então, a gente tem que cavucar essas oportunidades. Né? Exatamente. Isso é importantíssimo. O Alexandre Santos, ele está dizendo aqui no chat, na verdade, o grande problema dos escritórios é angariar clientes, pois existem muitos profissionais no mercado. Quais são as principais dicas para conseguir mais clientes? Essa dica aí não é nem tanto relacionada à liderança, mas acredito que ser um bom líder impacta, de fato, nessa conquista de novos clientes, né? Sim, eu acho que realmente, aquilo que você falou é um tema transversal que nós estamos falando, mas o que eu posso dizer que é relevante para vocês? Por que está difícil conquistar clientes? Porque a maior parte dos escritórios fazem a mesma coisa. Então, se você quer chamar a atenção de pessoas que você, ou empresas que você quer prospectar no mercado, muitas vezes você tem que ser disruptivo, tem que fazer aquilo que ninguém faz. Se você faz aquilo que todo mundo faz, e você acabou de abrir um escritório, imagina só quilômetros de distância que você está dos demais. A gente tem visto muito, aconteceu o quê? As pessoas começarem a buscar caminhos diferentes para a prospecção de clientes. Ao invés de investir só num belo site, começar a ter uma campanha no Facebook que possa ser diferente, gravar alguns vídeos. Só que também nada substitui o quê? O famoso relacionamento, conhecer gente, né? Porque você conhece gente que conhece gente. E talvez no final da história, tudo que está junto a isso é o quê? É fazer muito bem o trabalho. Porque a relação que as pessoas têm com o advogado é uma relação geralmente de longo prazo. Então, se a primeira experiência não foi boa, ele não vai indicar para ninguém. Aliás, ele vai fazer exatamente o contrário. Agora, se for uma boa experiência, a chance dele continuar recomendando, principalmente se você não faz um trabalho que outros fazem, reconhecidamente é melhor, não tenha dúvida, as coisas vão acontecer. Tem que ter um pouco de paciência também. Vale né? a máxima que recomendação boca a boca é o melhor negócio. Né? É o melhor. Não tem... Por quê? Porque quando a gente contrata um advogado, você contrata uma promessa. Você não tem certeza. Você não tem certeza se vai dar certo. Quando eu compro um notebook, eu já tenho experiência de outras pessoas, mas eu tenho a concretude daquilo. Um serviço de advocacia, não. Eu aceito muitas vezes a recomendação do outro, porque é como se fosse assim, o outro provou, deu certo, eu acho que vai dar certo para mim, e eu valorizo a indicação dele. Então, imagina se você não conhece ninguém te indica, então participar da subseção da tua regional, da OAB é importante? Dar aulas em universidade é importante? Nossa, não tenha dúvida, inclusive ajuda a desenvolver liderança. Conhecer gente do mercado como um todo, ótimo. Fazer palestras de degustação, excelente. Pensar em fazer algo, oferecer algo que ninguém oferece, melhor ainda. Não tem uma receita também, mas existem algumas boas práticas que ajudam no final. Né?
O Pedro Figueiredo colocou aqui na aba de perguntas uma sugestão. Vamos ver a palestra e após o palestrante terminar o conteúdo dele, a gente responde as perguntas. Acho que é bacana a gente continuar dessa forma, pode ser? Eu estou até como o nosso tempo aqui não é tão longo, o que eu fiz? Procurei trazer, como eu mostrei para vocês na agenda, é aquilo, né? Que a gente, primeiro, precisa tomar uma decisão de carreira. Que carreira eu quero ter? Eu quero uma carreira de técnica ou uma de gestão? Ok, tomei essa decisão. No Wellington, não dá para fazer as duas coisas? Não, dá para eu ter uma carreira de gestão e dar aula de vez em quando na universidade, mas não dá para eu ter uma carreira de gestão e dar aula toda noite na universidade. Aí eu estou me dividindo, não vou ser bom em nada. Isso vale para todos nós. 2, a gente também tem que saber, baseado nisso, o quanto que eu preciso ser um bom líder de mim mesmo, um bom líder de outras pessoas, e o quanto que se exige nessa ocupação, nesse trabalho cotidiano, a liderança do negócio. E se eu não sei isso, como que eu posso desenvolver isso? Né? Então, a autoliderança, trazendo coisas bem práticas aqui. Como que a gente se conhece melhor para exercitar bem a autoliderança? Às vezes vale a pena fazer uma terapia. Tem gente que fala assim, é coisa de louco, de maluco. Não. Pelo contrário, pessoas que se conhecem mais conseguem, né, se desenvolver muito mais. Exatamente. Buscar um processo terapêutico muitas vezes pode ajudar. Outra coisa é fazer alguns testes psicológicos que ajudam a saber quais são, para onde que nós caminhamos, que tipo de personalidade nós temos, que tipo de trabalho a gente tem mais facilidade de desenvolver, acaba ajudando. Uma dessas coisas. Agora, como que eu desenvolvo liderança de outras pessoas? Convivendo com gente, e preferencialmente pessoas diferentes de você. Gente que não é tão fácil de lidar, porque com gente que é muito parecida conosco, a gente se encaixa muito rápido. Agora, com o diferente, não é. Muitas vezes a gente tem que lidar com pessoas que não são amáveis. Uhum. Pessoas que são muito exigentes. Por quê? Porque você vai desenvolver liderança ali, paciência também, né? No mínimo vai ter que desenvolver. E a liderança do negócio, como que eu desenvolvo? Exatamente, tendo a possibilidade de tocar algum tipo de projeto, de empreendimento, de negócio, preferencialmente no início pequeno, porque se der errado, você recomeça, segue a vida, para depois tocar grandes negócios. Uhum. Né? Ninguém começa sendo extraordinário. Aliás, alguns até começam, né? Mas eu chamo as pessoas de ninja, né? Um Mark Zuckerberg, por exemplo, do Facebook, não é ninja, mas quantos outros são? E é interessante, chegou um determinado momento que ele percebeu que ele não conseguia mais tocar o Facebook, estava muito grande, ele foi para o mercado e contratou um executivo. Então, eu acho que fica o recado para nós o seguinte, se eu não tenho a competência de tocar o negócio, mas quero ter um negócio, então eu vou trabalhar no negócio e coloco alguém para liderá-lo. Uhum. A gente tem que ter até essa humildade. Eu vejo isso em alguns empresários, né? Eles sabem até onde vai a competência dele. Sabem que o limite, pelo menos naquele momento, é esse, e chamam alguém, porque no final da história o que ele quer é o quê? É que as coisas aconteçam. Exatamente. Bacana, você está quase finalizando, a gente pode ir para as perguntas, quer deixar o seu contato? Eu vou deixar alguns contatos aqui, para a gente depois não perder o tempo das perguntas. Assim, eu me arrisco a escrever alguns livros, né, você sabe disso, e eu tenho 3 de liderança. Para quem quiser conhecer melhor o meu trabalho, 2 da editora Quality Mark. Um é esse, O Gerente Intermediário, um livro bem bacana, foi publicado em 2010. Tem um outro, foi publicado em 2015, que fala sobre a liderança, o papel tático do líder, ou seja, aquele líder que faz acontecer quando as coisas se apertam. Também da editora Quality Mark. E recentemente publiquei um livro que está com uma ótima vendagem, que não é do meio empresarial, mas para quem for exercer liderança fora do trabalho é bem bacana. Foi publicado com um padre, chamado A Arte de Liderar na Igreja. Tá? Que é muito mais difícil de liderar do que no trabalho, né? Porque na igreja você não pode demitir ninguém. Exatamente. Então, é mais desafiador ainda. E é um livro que traz uma conexão, não só, eu diria, com as passagens bíblicas, mas com a história da humanidade, consequentemente, né? De como foi esse desenvolvimento da liderança nos últimos 2000 anos. Para quem ainda quiser conhecer mais sobre os meus textos, a gente tem mais de 300 artigos aí publicados na web. Tem esse site, caputconsultoria.com.br. A vantagem no meio jurídico é que ninguém fala caput, né? Então, ninguém erra. E também, meus dados de contato estão aqui, tá? Vou deixar aqui enquanto a gente vai respondendo as perguntas. Tem meu e-mail, o endereço no Face, se quiser adicionar, bater um papo também, eu estou à disposição. Bacana, vamos lá. A Bruna perguntou o seguinte, eu tenho um escritório há 2 anos,
sozinha com alguns colaboradores, mas nos últimos meses tenho realizado parcerias com outros advogados. Neste caso, eu me enquadro numa carreira técnica ou de gestão? Não tenho dúvida, de gestão. E eu acho que você está fazendo parcerias com outros advogados exatamente porque você não tem aquele conhecimento técnico ali dentro, né? Então, é só uma visão de gestor para buscar esse caminho. Você está andando nessa linha. Agora, por que não, talvez, para complementar isso, buscar uma formação que possa te ajudar a alcançar os resultados que você quer, então, mais rapidamente. Talvez sozinho você aprenderia tudo, mas o tempo é precioso para todos nós, né? Legal. A Cid está dizendo o seguinte, no caso do advogado com escritório próprio, a liderança consiste em não negligenciar, cumprir a proposta almejada e, sobretudo, se organizar de forma rigorosa, quer no tocante aos horários, dias de trabalho, entre outras coisas. Isso seria um tipo de liderança para ele próprio? Não tenha dúvida. Porque mesmo sendo empresário, a gente sempre vai ter o lado da autoliderança, né? Está corretíssimo. São exemplos da liderança de si mesmo ali, no exercício de quem tem o seu... é empresário também no ramo jurídico. Não, foi perfeito. Tá ótimo o que você disse. O Rafael Almeida diz o seguinte... Em se tratando do grande número de advogados no mercado, uma saída seria o tratamento da advocacia como uma empresa? Então, me chama a atenção o fato de que muita gente ainda não trata como uma empresa. Como médicos não tratam clínica como uma empresa, ou se não, a mesma coisa no caso de dentistas ou de fisioterapeutas, profissionais liberais de forma geral. Ficam, às vezes, com vergonha de dizer, não, eu tenho um escritório, eu não tenho uma empresa. Não, você tem uma empresa. Tanto é que, muitas vezes, o sustento da tua família só sai de lá. E da tua e de outras pessoas que trabalham com você. Então, quando a gente vê dessa forma, fica mais fácil encarar as responsabilidades. Se a gente só vê, é um escritóriozinho que eu tenho. Tem gente que, às vezes, diz isso, né? Pode ser um escritóriozinho hoje, fisicamente, mas não vamos esquecer que toda empresa hoje tem o tamanho de uma tela do computador. Então, talvez o seu negócio fisicamente seja pequeno hoje, mas daqui a 2 anos esteja muito grande. Depende da visão que você tem. Isso passa, primeiro do que tudo, encarar o nosso negócio como uma empresa. É importante falar, eu tenho uma empresa. Qual ramo, qual mercado? Do meio jurídico. Exatamente. A Noêmia está perguntando uma coisa relacionada a programa para colocar os processos dos clientes. Isso é da nossa parte mesmo do software, Noêmia? Vou passar o seu contato para o pessoal do comercial, tá? Ou se você mesmo que já quiser entrar em contato, é comercial, @advicebrasil.com.br, eles vão te ajudar com isso. Vamos lá, a Jeane Lima está perguntando, o que seria mais produtivo financeiramente? Ser um advogado generalista ou especialista? É o seguinte, olha, essa pergunta foi ótima. Foi ótima, porque tudo depende do quê? Do preço que a gente quer pagar para ser o especialista. Porque se você quer ser especialista no curto prazo, talvez você não vai conseguir ganhar o que você poderia ganhar, porque você vai ter que escolher não fazer algumas coisas. E esse é o preço. Então, no curto prazo, você não vai ganhar muito. E depois, no longo prazo, você pode ganhar muito a partir do momento que você escolhe ser especialista. Só que também tem uma outra questão, tem que escolher ser especialista numa área que tem poucos especialistas. Eu vejo que tem gente que às vezes vai surgiu tal área, vai todo mundo para aquela área, né? Igual efeito manada. Aí tem um monte de especialista naquela área, ninguém ganha dinheiro com aquilo, financeiramente é ruim para todo mundo, porque tem dezenas e dezenas de pessoas na sua região que têm a mesma especialização. Então, cuidado com esse efeito manada. Agora, ser generalista pode ser muito bom? Pode, principalmente se você é empresário. Porque se você é generalista e não é empresário, o que você vai ter? Você vai ter 16 horas de trabalho todos os dias, pelo menos. O teu sucesso, para você ganhar mais, você vai ter que fazer mais e mais e mais e mais. Então, se você opta por ser generalista, vale a pena, num determinado momento que você sacou assim, opa, as coisas estão andando, atraia pessoas que não querem ser empresários, que querem ter a segurança de um salário no final do mês e que são bons profissionais como você para fazer com que o teu escritório possa caminhar bem, sendo um escritório reconhecido como, na hora que eu pensei escritório de advocacia, opa, o seu. Vira a mente, né? Legal. A última pergunta é da Thaís Favaron, ela está dizendo que ela é iniciante ainda na advocacia, mas tem um propósito, ela quer ser advogada empresária, ela já definiu isso então, né? No entanto, sempre se pergunta como começar esse propósito sem desviar, principalmente na parte financeira, porque tem aluguel, marketing, especialização, já que normalmente não se ganha tanto dinheiro assim a curto prazo. Então,
Muito bom, esse questionamento é excelente. Quando a gente opta por começar uma carreira ali e você sabe que não vai ter resultado no que gostaria no curto prazo, é necessário, muitas vezes, a ajuda de alguém. Se eu não tiver dinheiro, aí que entra a questão, muitas vezes, dos pais, um familiar, alguém que acredita no negócio. E não podemos esquecer que tem investidores, às vezes, de fora. Tem gente que olha você com uma capacidade tremenda, um potencial maravilhoso e pode investir em você. Então, a gente tem que fazer alguns sacrifícios. A questão, infelizmente, que nem todo mundo tem essa disciplina. Ele desiste no meio do caminho e não espera com que o resultado apareça. Quando eu me formei em Direito, vou contar só uma historinha muito rápida minha. Me formei em Direito e queria trabalhar, tirei o OAB e tudo mais, e queria trabalhar como consultor de empresas. Só que eu não tinha formação nenhuma na área. E abri uma empresa, abri a Caput, só que ninguém queria me contratar, que ninguém queria ser... A cobaia. A cobaia, literalmente isso. E durante um tempo eu lembro que vivia do quê? Do dinheiro da balada, simplesmente morando na casa dos pais. E era o que dava. E segurando no ponto aqui. Só que enquanto isso fui investir no quê? Na especialização, ou seja, estudar, buscar tudo. E num determinado momento, essa virada acontece. E quando acontece, alguém fala, nossa, foi tão rápido. Não foi tão rápido, né? Como... certa vez disse o Leandro Carnal, palestrante que aparece muito, né, filósofo, falaram para ele assim, nossa, como que você apareceu rápido? Daí ele disse, levou 30 anos para aparecer rápido, né? Então, não é que acontece rápido, só que num determinado momento, tudo que você investiu, e é isso, por isso que precisa de um propósito muito firme, claro, as coisas acontecem. Só que, cuidado, tem um grau de teimosia também, né? A gente tem que ir até um determinado momento. Se as coisas não estão caminhando, você não está vendo progressos, mesmo que pequenos, talvez a gente tenha que reavaliar o sonho ou o propósito. Isso não é desmerecimento para ninguém. Hoje é muito complexo tomar decisões, escolher para onde a nossa carreira vai, né? E a gente não tem que ter medo de mudar quando é necessário. Exatamente. Wellington, obrigada. A Giane Lima está dizendo aqui sucesso, parabéns, obrigado, Edmilson também. Gostaram muito da palestra, eles estão agradecendo e eu também quero agradecer você pela sua participação, por ser o primeiro convidado aqui para participar de um evento ao vivo com a gente. A gente já fez outros eventos ao vivo no mês passado, só que com a nossa equipe mesmo, e você é a primeira pessoa que está aqui participando. Obrigada mesmo. Ok, viu? Obrigado, eu espero que tenha contribuído um pouco com vocês e parabéns à Advise pela iniciativa. Ótimo, foi excelente estar aqui junto. Obrigada. Pessoal, tenho só mais alguns recadinhos, vou contar da novidade para vocês. Antes disso, eu quero dizer que tem mais conteúdo jurídico no nosso canal no YouTube, ou no nosso site da Advise Play. Vocês podem acessar e participar, e conhecer um pouco mais aí dos assuntos que a gente tem preparado para vocês aqui no nosso estúdio. Tem quase todos os dias praticamente vídeo entrando no canal, vídeos com ótimos conteúdos para ajudar você aí no desenvolvimento da sua profissão. Então vamos lá agora para a novidade da Advise. A gente está desenvolvendo já há algum tempo um novo produto, um novo gerenciador para o seu escritório de advocacia. E esse produto ele já está praticamente em processo final aí de desenvolvimento, mas agora a gente quer contar com a sua participação. Como assim, com a sua participação? A gente quer ouvir alguns usuários, né, que já são clientes da Advise, algumas pessoas que possam testar essa ferramenta antes da gente disponibilizá-la oficialmente ao mercado. E como é que vai funcionar, então? Você pode participar, ser um usuário tester, da seguinte forma, a gente vai desenvolvemos um código já, esse código se chama Beta500, que a gente vai até colocar aqui no chat para vocês, Beta500. Você pega esse cupom, vai até o nosso site, olha lá, o site já está aqui no chat, beta.advisebrasil.com.br, e você pede, eu quero sim participar do programa Beta. A gente vai ter em torno de 500 usuários para testar essa ferramenta e poder sugerir o que pode ser mudado ainda, ou o que você acha que deve ser incluído na ferramenta antes da gente disponibilizá-la de forma definitiva ao mercado, tá ok? Então, vão lá no site beta.advisebrasil.com.br, joguem o código de vocês, Beta500, e seja então aí um usuário tester, um beta, para ajudar a gente no desenvolvimento do nosso novo software jurídico, que tem muita novidade legal nesse software. Você vai poder contar com os módulos de pessoas, módulos de financeiro, módulos de documentos, timesheet, enfim, a gente está preparando uma coisa muito mais robusta para auxiliar ainda mais a sua atividade profissional, o seu dia a dia aí. Tá ok, pessoal? Obrigada. Vocês vão poder assistir novamente esse vídeo, se quiserem continuar vendo as dicas do Wellington. Escutar novamente é sempre bom, né? A gente reforça o conteúdo. E eu agradeço
pela sua participação. A gente passou até um pouquinho do horário, já são 20 minutos adiante do que a gente estava prevendo terminar. E a gente se fala, então, na próxima quinta-feira com um novo convidado, dessa vez é o Rafael Soares, 4h30, se você ainda não fez a sua inscrição. A gente vai mandar um novo e-mail marketing para você se inscrever e estar aqui com a gente na próxima quinta, ok? Obrigada pela paciência, até quinta-feira que vem. Tchau, tchau.